Olá, pessoal! Sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 25ª questão do município de Marília, ano de 2021, da Banca Vunesp. É uma questão que fala sobre a classificação das condições periodontais. Vamos lá! O que dizia a questão? Graus de periodontite levam em consideração a evidência ou risco de progressão e antecipam o risco de progressão futura, a possibilidade de insucesso na terapia periodontal e o risco da doença periodontal impactar de maneira negativa a saúde sistêmica do paciente. De acordo com o sistema de classificação das doenças e das condições periodontais, definidas pelo workshop mundial realizado pela Academia Americana de Periodontia e pela Federação Europeia de Periodontia em 2017, um paciente que relata fumar 5 cigarros por dia e que apresenta 1 milímetro de perda óssea em 5 anos, apresenta periodontite grau. E quais eram as alternativas? Grau A, grau B, grau C, grau 2 ou grau 3? Meus queridos, aproveitem um momento, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo resolver essa questão. Essa classificação foi desenvolvida numa ação conjunta da Academia Americana de Periodontia com a Federação Europeia de Periodontia. Esse documento ele tem aproximadamente 300 páginas, é extenso, mas a gente tem bons artigos escritos em português que fazem um resumão dessa classificação e nos ajudam muito na hora de estudar para o concurso público. E um que eu gostaria de sugerir para vocês, que sempre me ajudou em todas as questões que eu me deparei sobre essa classificação, eu sempre encontrei as informações nesse artigo. O título do artigo é Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Periimplantares 2018, de Stephens e Marco Antônio, de 2018, publicado na Revista de Odontologia da Unesp. Quem quiser ter acesso a esse artigo, manda um e-mail para mim aqui embaixo nos comentários que eu envio o artigo para vocês, que fica mais fácil. Se vocês quiserem, é só acessar pela internet e vocês têm facilmente o acesso a esse material, ok? Esse artigo, pessoal, ele tem 9 páginas e ele vai fazer um resumão dessa classificação de 300 páginas. Então, olha o tempo que a gente economiza. Vale a pena ler. Para resolver essa questão, eu vou focar na classificação das doenças periodontais, ok? Então, o documento traz para a gente que as doenças periodontais podem ser classificadas de acordo com o seu estágio ou com o seu grau. O estágio ele está relacionado com a severidade da doença e o grau está relacionado com o risco de progressão da doença. Então, o estágio ele divide em 1, 2, 3 e 4 e o grau ele divide em A, B e C. Pessoal, agora a gente vai falar da classificação das doenças periodontais segundo o seu estágio. Tanto o artigo quanto a classificação na íntegra não trazem essa tabelinha aqui, tá? Essa tabelinha fui eu que montei, é uma maneira que eu acho legal de facilitar o estudo para que a gente consiga visualizar todas essas informações de uma maneira rápida e concisa, ok? Vem comigo. Então, em relação aos estágios, a gente tem estágios 1, 2, 3 e 4. E a gente vai avaliar tanto características determinantes da doença, quanto características secundárias, que são fatores que modificam o estágio. O documento diz pra gente que, em primeiro lugar, a gente vai classificar a doença segundo a perda de inserção. Se a gente não tiver informação sobre a perda de inserção, a gente vai usar o segundo critério da característica determinante, que é a perda radiográfica. Num terceiro momento, a gente vai avaliar os fatores que modificam o estágio, que são as características secundárias. E de acordo com essas características, a gente vai alocar em um desses estágios de acordo com o pior grau. Então, vamos lá. Em relação à perda de inserção, no estágio 1, ela vai de 1 a 2 milímetros. No estágio 2, de 3 a 4 milímetros. E tanto no estágio 3 quanto no estágio 4, a gente tem uma perda de inserção maior ou igual a 5 milímetros. Ou 5 milímetros ou mais. Em relação à perda radiográfica, no estágio 1, a gente tem menos de 15% de perda radiográfica no terço coronal.
No estágio 2, de 15 a 33% de perda radiográfica, no terço coronal também. E aí, tanto no estágio 3 quanto no estágio 4, a gente tem uma perda radiográfica até a metade da raiz ou terço apical da raiz. A primeira característica secundária seria a profundidade de sondagem. No estágio 1, ela vai até 4 milímetros, no estágio 2, de 4 a 5 milímetros, no estágio 3 e 4, maior ou igual a 6 milímetros. A segunda característica secundária é a perda dental. No estágio 1 e 2, a gente não tem perda dental por problema periodontal. No estágio 3, a gente tem perda de até 4 dentes e no estágio 4, 5 dentes ou mais. A terceira característica secundária seria perda óssea horizontal. No estágio 1 e 2, a gente não tem perda óssea horizontal. No estágio 3 e 4, a gente tem até 3 milímetros de perda óssea horizontal. A próxima característica é a lesão de furca. No estágio 1 e 2, a gente não tem presença de lesão de furca. E no estágio 3 e 4, a gente tem lesão de furca grau 2 ou grau 3. Pessoal, lembra da classificação de lesões de furca? Então, a gente tem grau 1, 2 e 3. O 1 é quando a gente tem perda horizontal de tecido de suporte até 3 milímetros. Grau 2, a gente tem perda horizontal de tecido de suporte maior ou igual a 3 milímetros ou 3 milímetros ou mais. E na lesão de furca grau 3, a gente tem perda horizontal de tecido de suporte que passa de um lado ao outro da furca, ok? A próxima característica é defeito de rebordo. No estágio 1 e 2, a gente não tem defeito de rebordo. No estágio 3, defeito de rebordo moderado. Estágio 4, defeito de rebordo grave. E aí, além de todas essas características, no estágio 4, a gente ainda tem disfunção mastigatória e trauma oclusal secundário, que é mobilidade 2 e mobilidade 3. Lembrando a classificação de mobilidade. Grau 1 é quando a gente tem deslocamento horizontal menor que 1 milímetro. Grau 2 é quando a gente tem deslocamento horizontal maior ou igual a 1 milímetro. E grau 3 é quando a gente tem movimentação horizontal e vertical. O documento ainda traz para a gente que, para todos os estágios, 1, 2, 3 e 4, a periodontite ela tem que ser classificada quanto à sua extensão. Então, a gente tem a localizada, quando até 30% dos dentes são afetados pela doença periodontal. A generalizada, que é quando a gente tem mais de 30% dos dentes afetados pela doença periodontal. E o padrão molar incisivo, que é quando a periodontite afeta basicamente a região de molares e de incisivos. Vamos agora falar da classificação da doença periodontal segundo o grau. O grau é o risco de progressão, é o risco da doença evoluir tanto para uma piora quanto para uma melhora. Então, o estágio é naquele momento como a doença se encontra. O grau é como essa doença está variando ao longo do tempo. Isso é importante a gente gravar. Então, o estágio era 1, 2, 3 e 4. O grau é A, B e C. No grau A, a gente tem uma progressão lenta. No B, uma progressão moderada. E no C, uma progressão rápida. Aqui a gente também vai ter a classificação em relação às características determinantes, as características secundárias em relação aos fatores de risco. Dentro das características determinantes, a gente tem evidência direta e evidência indireta. Evidência direta é a progressão da perda de inserção em 5 anos. E a evidência indireta é quanto que ocorreu de perda óssea por ano. Então, primeiro na evidência direta. Na progressão lenta, a gente vai classificar como progressão lenta, como grau A, quando não ocorreu perda de inserção em 5 anos. No B, a gente teve uma perda de inserção menor que 2 milímetros em 5 anos. E no C, é quando a gente teve uma perda de inserção maior ou igual a 2 milímetros em 5 anos. Agora a gente vai para a evidência indireta. Então, no A, é quando a gente tem uma perda óssea ao ano menor que 0,25 milímetros. No grau B, a gente tem uma perda óssea ao ano de 0,25 a 1 milímetro. E aí, no C, a gente tem uma perda óssea ao ano maior que 1 milímetro.
Em relação às características secundárias, a gente tem duas situações. Primeiro, é o acúmulo de biofilme e segundo, destruição periodontal. No grau A, de progressão lenta, a gente tem um grande acúmulo de biofilme e uma pequena destruição periodontal. No grau B, a gente tem uma destruição periodontal compatível com o depósito de biofilme. E no C, é aquele caso que a destruição periodontal ela excede aquela esperada para a quantidade de biofilme. Então, teoricamente, a gente tem uma quantidade de biofilme que não é tão grande assim e aquela destruição periodontal que não condiz com aquela quantidade de biofilme. Ok? Em relação aos fatores de risco, a gente tem duas situações também, que é o tabagismo e a diabetes, que no caso aqui a medida vai ser o teste de hemoglobina glicada. Na progressão lenta, que é o grau A, a gente não tem nem tabagismo e nem diabetes. No grau B, a gente já vai ter aquele indivíduo que faz uso de uma quantidade menor que 10 cigarros por dia. E no C, é um indivíduo que vai fazer uso de 10 cigarros por dia ou mais. Em relação à diabetes, a gente tem aqui o resultado desse teste de hemoglobina glicada. No grau B, vai ser menor que 7% e no grau C, vai ser maior ou igual a 7%. Pessoal, essas duas tabelinhas, que é a classificação da doença periodontal em relação ao estágio e ao grau, é muito importante. Guardem esse material, memorizem esse material, ok? Então, voltando para a nossa questão, o que ele dizia aqui? Que era um paciente que fumava 5 cigarros por dia e tinha uma perda óssea de 1 milímetro em 5 anos. Ele quer saber o grau. Como a gente já viu, o grau é A, B e C. Então, aqui a gente já pode descartar o 2 e o 3, que é a letra D e a letra E. E a gente tem o grau A, B e C. Quando a gente volta para a nossa tabela, a gente vê aqui que ele fumava 5 cigarros por dia, então ele se enquadra aqui nesse grupo. E tinha uma perda óssea de 1 milímetro ao ano. Então, tá aqui dentro. E aí, fecha a nossa questão. Esse paciente é classificado como uma periodontite grau B. É a alternativa correta da nossa questão. Pessoal, agradeço a sua companhia e te vejo numa próxima questão. Tchau!